Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um tópico muito importante aí para você que está estudando para o concurso da Fundacrn. Nós temos aqui, as revistas que acontecem. As revistas nos sócio-educandos, as revistas nos familiares e nos visitantes e a chamada revista completa e incerta, perfeito? Nós temos, começando lá no artigo 25, nós temos que os sócio-educandos deverão ser submetidos às revistas quando entrarem e saírem da unidade e também quando entrarem e saírem dos seus alojamentos, perfeito? Mas como será essa revista no sócio-educando? Será por meio de detector de metais. Detector de metais. Mas, professor, pode acontecer algum caso em que, mesmo passando ali o detector de metais, nós tenhamos uma suspeita. E aí, como deverá ser a segunda revista, né? Nós temos aqui a primeira, vou colocar assim, né? Por meio de detector de metais, ok? E temos a segunda, no caso de suspeita, ele deverá ser submetido à revista pessoal. Ele fala assim, em caso de suspeita de que o sócio-educando esteja na posse de material, instrumento ou acessório proibido na unidade, poderá ser submetido à revista pessoal desnudo em sala apropriada, devendo tal fato ser comunicado à gerência da unidade, perfeito? Então, nós temos aqui, no caso de suspeita, a segunda revista, vamos dizer assim, e aí temos a revista pessoal, devemos ter mais de um agente e é proibido em todo e qualquer caso o toque na área revistada. Perfeito? Tranquilo? Olha só, nós temos aí, na revista pessoal, excepcional, os agentes socioeducativos responsáveis disporão de luvas e outros materiais específicos para o procedimento, não sendo permitido o toque na área revistada. É necessário mais de um agente para realizar tal procedimento. Então tá aqui, né, o socioeducando e tá aqui mais de um agente, perfeito? Show de bola, fácil, né? Muito fácil. Vamos continuar agora falando sobre a revista de familiares e de visitantes. Nós estamos lá no artigo 27 da nossa portaria, perfeito? E nós temos o seguinte, os visitantes e seus objetos pessoais deverão ser revistados por servidor do mesmo sexo, né, do sexo da pessoa revistada, de forma individual, por meio de equipamentos eletrônicos existentes, tá aqui, que são aparelhos de raio-x, detectores de metais, ou, excepcionalmente, aqui, manualmente. Só que esse manual não é toque na pessoa sem roupa, mas sim, nós temos aí manual nas roupas da pessoa revistada, perfeito? Só que é interessante que a própria portaria ela fala o seguinte, que para que a visitante, para que o familiar não seja submetido a essa revista, nós temos a revista inversa, né, ou também chamada de invertida, que seria o caso de não submetermos os visitantes e os familiares, mas sim os socioeducandos, perfeito? Então, vamos supor que agora bem arriscada, né? Porque o visitante ele não é submetido, e aí o socioeducando ele vai, antes ele é revistado, né? E aí ele tem contato com o visitante, com o familiar, e aí ele vai ser revistado posteriormente, perfeito? É basicamente isso, ok? Então, nós temos aí familiares, equipamentos ou manual, que é a exceção, mas a preferência sempre vai ser a revista inversa. Perfeito? Show de bola? E aí nós temos o seguinte, continuando, nós temos o seguinte, posteriormente, pode acontecer de termos
suspeita de que a pessoa está com algum material ilícito. Aí nós temos aí, ó, o artigo 28, que fala o seguinte, ó: em caso de suspeita de que a pessoa a ser revistada esteja na posse de material, instrumento ou algo ilícito, algo que é proibido na unidade, nós temos que poderá ser procedida o que? A revista pessoal. A revista pessoal. Obviamente, vai ser em uma sala apropriada, vai ser uma sala reservada para evitar o constrangimento. Perfeito? Aí nós temos o seguinte, ó, sem a presença de terceiros. Perfeito? E aí nós temos o seguinte, que para que... Então vamos colocar aqui. Primeiro, teremos essas revistas, ok? Por equipamento ou manual, ok? Depois nós teremos essa revista aqui, que é a revista pessoal em uma sala. Mas para que essa pessoa seja submetida a essa revista pessoal, ela deve concordar, perfeito? Ela deve concordar. Inclusive, se for um menor, nós temos que o representante legal daquele menor deve concordar, né, para que ele seja submetido a essa revista. Nós temos o seguinte: e se essa pessoa recusar? Aí o que o ato normativo fala é que o motivo da recusa e da decisão de proibição de sua entrada na unidade pela gerência, né? Então o gerente vai proibir a entrada dessa pessoa na unidade e ele deverá ser encaminhado aí, ó, posteriormente encaminhado ao conselho gestor. Então, para providências cabíveis. Vamos lá, de novo. Revista pessoal, numa sala, deve concordar. Se recusar, o gerente da unidade vai proibir a entrada e deve encaminhar aí ao conselho gestor. Mas pode acontecer de a pessoa ainda assim querer entrar na unidade. Fala assim, não, eu não tenho nada ilícito, eu não tenho nada proibido aí. Então, o que vai acontecer? Ela vai ser encaminhada ao ITEP, Instituto Técnico aí para realização, vou até colocar aqui, ó, para realização de perícia. Perfeito? De perícia. Para a realização de perícia. Onde está isso aqui, ó? Está no artigo 28, parágrafo 2º. Artigo 28, parágrafo 2º. Perfeito? Vamos mais. Nós temos agora, por último, nós temos a revista completa e incerta. Completa é aí que nós falamos, que vai acontecer tanto na estrutura da unidade, como também nos socioeducandos, né? Se você observar aí algumas fotos que temos aí na internet, acontece muito aí no sistema prisional, né? Para os maiores. Nós temos aí todos eles sentados no pátio de banho de sol e os agentes revistando as celas, né? E no caso aqui são alojamentos. Mas aqui da mesma forma a gente vai observar essa revista completa e incerta. Incerta porque ela contém um fator surpresa, né? Para que acontece para que os agentes socioeducativos eles encontrem materiais ilícitos, né? Algumas cartas, né? Alguns papéis aí, né? Que comprovem uma determinada situação, né? Por exemplo aqui, ó, organização de motim, fuga, possibilidade de depredação do patrimônio, suspeitas de que os socioeducandos estão organizando aí um atentado contra outro socioeducando, enfim, diversas situações ali relacionadas à ordem, à disciplina, à segurança da unidade e também dos outros socioeducandos e dos servidores que lá
laboram, perfeito? Então, fator surpresa, nós temos aqui uma análise de um contexto da conjuntura, né? Nós temos a autorização da gerência da unidade mais o núcleo de segurança da fundação, né? Lembrando que isso aqui deve ser encaminhado ao conselho gestor posteriormente para avaliação, perfeito? E nós temos aqui que a participação é interessante, né? Que nós temos que a participação dos órgãos de segurança pública, para falar a verdade, ele fala assim, da polícia militar ou de órgão especializado. Olha só, parágrafo 3º do artigo 30, quando necessário, em situações limite e excepcionalmente, deverá ser requisitada a participação de reforço de agentes de segurança, policiais militares ou grupos de agentes especializados nessas ações para auxiliar na contenção dos socioeducandos, perfeito? Então, os socioeducandos serão submetidos ali a um determinado procedimento mais rigoroso e, para tanto, precisamos desses agentes de segurança que conhecem essa atividade, pode assegurar a ordem e a disciplina nos estabelecimentos também, enquanto a realização dessa vistoria por parte dos agentes socioeducativos, perfeito? Então, falo para vocês, copia aí todas essas informações, pois aqui temos mais uma questão de prova. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. E até a próxima!